Vamos orar por quem está nos assistindo online agora, através da internet. Amém? Você pode estender suas mãos. Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós queremos orar agora por todas as famílias representadas, por cada pessoa que está nos assistindo online agora, de norte a sul, de leste a oeste dessa nação, do solo da nação brasileira. Pai, nós queremos orar também pelas pessoas que estão nos assistindo de outras nações, através de qualquer dispositivo móvel, que o Senhor possa tocar nessas pessoas agora com o Teu poder, que eles possam sentir a Tua presença como nós estamos sentindo aqui, que eles possam compartilhar dessa unção que aqui está sendo derramada, dessa graça, Senhor, desse poder que nós estamos experimentando essa noite. Pai, que noite maravilhosa, que noite gloriosa. E eu quero, Senhor, compartilhar com todas as pessoas que estão nos ouvindo e assistindo. Senhor, nós estamos com pessoas nos assistindo em Santos, São Paulo, em Brasília, no DF, em Morrinhos, no Ceará, em Portugal. Senhor, nós temos pessoas em Castelo Branco, em Joanópolis e por toda a nação brasileira e outras nações, como nós já podemos ver. E nós te agradecemos por isso, Pai. Toque em cada uma dessas pessoas, em nome de Jesus. Senhor, oro também por aqueles que estão aqui presentes. Por cada família representada, por essas pessoas que escolheram estar hoje no melhor lugar que elas poderiam estar, na Tua presença. Nós, quando saímos da nossa casa e nos reunimos como igreja, nos reunimos na Tua santa presença. Que essa presença que nos pastoreia, que nos cura, que nos transforma, que essa presença alcance cada pessoa aqui dentro hoje. E que eles levem essa unção, essa graça e esse poder transformador também para suas casas, para suas famílias, na autoridade do nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Você pode glorificar Jesus? Glória a Jesus. Deus é bom, amém? Você pode dizer isso comigo? Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Eu amo isso. Deus é bom. Deus é muito, muito, muito bom. Irmãos, eu quero talvez conduzir você hoje um pouquinho mais profundo. Então eu vou levar um pouquinho mais de tempo do que o normal. Quando nós falamos de generosidade aqui na Rede, geralmente a gente fala muito rápido. 5 minutos para falar de generosidade, mais 5 minutos para a gente ministrar generosidade. Em 10 minutos nós estamos com isso já resolvido. Mas o Senhor tem ministrado ao meu coração que ministrasse uma palavra um pouco mais profunda hoje e levasse a igreja à compreensão um pouco mais profunda desse momento, amém? Mas como todos vocês já sabem, aqui na Reino nós temos 4 pilares que são basilares na nossa relação com o Senhor enquanto a dar, enquanto a doar, ok? Quais são esses pilares? Aqui está: gratidão. Ou seja, nós não damos de maneira alguma por troca, por barganha. Né? Nós aqui na Reina ensinamos que você não deve dar 10 esperando receber 100. Que você não deve trocar com Deus, você não deve barganhar com Deus. O nome técnico disso é apotropismo. Ou seja, você não deve ter uma relação apotropaica com o Senhor seu Deus. Amém? Então nós ensinamos que se nós damos por gratidão. Se Deus não fizer mais nada por nós, só o fato dele ter enviado o seu Filho e Jesus ter se entregue voluntariamente naquela cruz por nós. Olha o que Jesus diz: ninguém me toma a vida, eu a dou. Ele deu a sua vida por nós e isso basta. Se mais nada acontecer, nós temos motivos de sobra para sermos gratos a Ele por toda a eternidade. Você está aí? Diga amém. Então nós doamos por gratidão, nós doamos por generosidade. E essa palavra generosidade para nós também tem um significado mais profundo do que normalmente as pessoas dão a essa palavra. Essa palavra para nós não está revelando apenas o ato altruísta de doar, ou seja, doar sem esperar nada em troca. Para nós, generosidade faz parte da nossa identidade enquanto povo de Deus. Nós, quando renascemos em Deus, quando fomos gerados em Deus, nós recebemos a própria vida de Deus e Deus é generoso. Portanto, nós
somos generosos porque carregamos essa vida. Ou seja, generosidade é aquilo que nós somos. Nós somos generosos porque o Pai é generoso e Ele nos deu a sua própria vida e a sua própria identidade. Você está conseguindo entender? Diga amém. Terceiro, nós damos voluntariamente, ou seja, nós ensinamos aqui na Reino que ninguém deve dar por obrigação. Aliás, aqui eu como pastor não faço nenhum controle sobre quem é dizimista, quem não é dizimista. Eu não tenho acesso a esses dados, eu não sei quem doa, quem não doa, até os que estão perto de mim. Nós estamos agora, nos últimos, acho que 6 ou 8 meses, treinando líderes, estamos pedindo que esses líderes nos mostrem como eles vão falar para as pessoas, vão ensinar as pessoas. Nós queremos ser coerentes, que se você vai fazer isso, você deve cumprir esses princípios. Então, nós não temos nenhum controle, ou seja, você dá por causa da sua relação com Deus, não por causa da sua relação com homens. Porque se você não der, ninguém vai saber. Mas o Senhor sabe. Entende ou não? E não por obrigação, mas porque você tem uma relação com o Senhor. Você está aí ou não? Me ajude a pregar e diga para quem está perto de você: nós não doamos para que homens vejam. Nós doamos porque temos uma relação com o Senhor. Amém? Você pode aplaudir Jesus por isso? Esse relacionamento, ele nos proporciona a oportunidade de doar a Deus. Você está conseguindo entender ou não? Para que o reino de Deus seja expandido. O quarto princípio basilar para nós, a quarta coluna que nos deixa participar desse momento com muita consciência, é entender que tudo isso tem que ser feito em amor. Consegue compreender ou não? Porque se você não tiver amor, dar dinheiro ou entregar até o seu corpo para ser queimado, como disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 13, não valeria de nada. Tem que ser feito com amor. Quem consegue entender? O fato de nós não barganharmos com Deus, olha, hoje nós estamos recebendo aqui a visita ilustre, de uma pessoa ilustre, uma amiga que eu estava morrendo de saudade, que congregava aqui conosco, mas os seus pais mudaram de igreja e ela já estava muitos dias sem vir aqui me ver. Ela congregava aqui conosco, tinha 5 anos, né? Agora tem quantos? Agora está com 8. 3 anos distante dela, está morrendo de saudade. É a Larinha. Fica de pé aí, Larinha. Você pode aplaudir a Jesus pela vida da Larinha? Vem cá me dar um abraço. Eu te amo muito. E quando você vem com a camiseta da Reina, eu te amo mais ainda. Deus te abençoe. Seja sempre bem-vinda, viu, Larinha? Aqui é a sua casa e nós vamos ser a sua família eternamente. Amém? Obrigado por ter vindo. Essa semana eu me lembrei 2 vezes dela. Eu falei para a tia dela, para a Manu, serve aqui no nosso criativo. Falei: Manu, não dá para a Larinha vir aqui na igreja? Eu estou morrendo de saudade dela. Te amo, viu? Assista a reunião com a gente aí. Muito obrigado por ter vindo. Aplauda Jesus mais uma vez por ela, gente. Obrigado, Manu, por trazer ela. Gente, apesar de nós não barganharmos com Deus, cutuca quem está do seu lado e vê se sai aí. Diga: apesar de não barganharmos com Deus, nós não estamos proibidos de pedir? Consegue entender, Henrico? A Bíblia nos ensina a não barganhar com Deus, mas ela não nos ensina a não pedir. Ou seja, nós temos que pedir. Nós podemos pedir e nós devemos pedir. Você está aí ou não? Olhe para quem está perto de você, me ajuda a pregar e diga assim: ó, você pode pedir e mais, você deve pedir. Amém? Deus está aberto para ouvir as nossas petições. Em João 14, verso 13 e 14, diz assim, ó: tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei. Tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei. Para que o Pai seja glorificado no Filho. Veja, o propósito de Jesus em atender às nossas petições é glorificar seu Pai.
veja o seu pedido diante de Deus, traz a oportunidade do Pai ser glorificado no Filho. Então nós devemos pedir, porque quando nós pedimos, o Filho, ao nos atender, glorifica em si o seu Pai. Você está aí ou não? Então tudo que pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Olha para quem está só e diga: você está pedindo ou só chorando? Porque tem gente que nunca pede, mas reclama. Reclamar não é pedir. Tem gente que passa a vida reclamando e diz: Deus não me ouve. É porque ele não ouve murmurações. Aliás, quando ouve, se irrita. Geralmente, os dias mais difíceis da história de Israel, geralmente você tem que ler e prestar atenção nisso aqui, ó. Geralmente, Deus castigava Israel pelas murmurações. Os dias mais difíceis na história de Israel estão ligados às murmurações. Então você não deve ficar murmurando, reclamando. O que você deve fazer? Pedir. Você está aí ou não? Pedir. Você deve pedir. Você pode pedir. Peça a Deus. Meu Deus, a sua cara de quem parece que não tem nada para pedir. Quem tem alguma coisa aqui para pedir a Deus? Mas veja bem. Quem tem algo para pedir a Deus que só Deus pode dar jeito? Então fala com Ele e para de falar com os outros. Se é só Deus que deve resolver, se é só Deus quem pode resolver, fale com o Senhor. E pare de falar com todo mundo que não vai resolver nada. Quem está aí? Nós costumamos falar com todo mundo que não pode nos ajudar, mas não falamos com o Senhor, quem pode resolver. Olha isso, Mateus capítulo 7, a partir do verso 7, diz assim, ó: pedi e dar-se-vos-á. Não, quando eu leio esses textos na Bíblia, eu fico pensando, será que as pessoas entendem com a mesma clareza que eu entendo? Porque é tão claro para mim. Olha o que o texto está dizendo: pedi e se te dará. É tão simples quanto peça. Você quer? Peça. Há desejos no seu coração? Peça. Há propósitos na sua mente? Peça. Há objetivos que você deve alcançar? Peça. Se você soubesse o poder que a presença de Deus carrega. Vou falar de novo. Você que está em casa, me ouça bem. Porque a presença de Deus não está limitada a essas quatro paredes. A presença de Deus está em todos os lugares. E ela se manifesta em qualquer lugar que um coração contrito de verdade busca a Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você soubesse o poder que a presença de Deus carrega. A presença do Senhor é tão poderosa que a Bíblia vai dizer o seguinte: vem e deleita-te no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Se você aprender a desfrutar da presença do Senhor, você não vai precisar pedir, porque Ele vai olhar, Ele vai se atentar para o desejo do seu coração, e antes mesmo que a palavra suba a tua boca e saia dos teus lábios, o Senhor teu Deus já terá te ouvido e já terá te respondido. Pegou, pastor Vitor? Pegou, pastora Carmen? Deus responde até mesmo os desejos mais profundos do nosso coração. O que nós precisamos aprender? A desfrutar da sua presença. Mas normalmente o homem foge da presença do Senhor. E eu sempre me perguntei, porque eu amo essa presença. Quando eu era adolescente, eu gostava de sentar sempre na frente da igreja. E quando o pastor chamava a pessoa para ir na frente, eu não ia, eu me jogava. Eu sempre fui fominha de Deus, irmão. Não tem os caras que são fominha com bola?
Então, outro que é fominha com videogame, eu era fominha pela presença de Deus. Eu sempre amei essa presença. Eu aprendia desde criança a fugir para essa presença nos meus dias mais difíceis. Não fugir da presença, fugir para a presença. Cutuca quem está do seu lado, diga assim, ó, quando tudo estiver difícil, não fuja da presença. Fuja para a presença. Se lance na presença. Então, como eu sempre fui fominha, eu me perguntava, Deus, Pai, por que as pessoas fogem da sua presença? Deus me revelou. Quando Adão pecou, lá no jardim do Éden, comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal, a qual Deus ordenou que não deveria comer, a Bíblia diz que Adão fez para ele e para Eva, sua mulher, vestes de folhas de figueira, aventais. E eles se cobriram. O texto no capítulo 2 de Gênesis, verso 25, diz que Adão e Eva andavam nus no jardim e não se envergonhavam um do outro. Mas no capítulo 3, verso 6, eles vão comer da árvore no verso 7. Os olhos deles são abertos e ambos descobrem que estão nus e se envergonham um do outro. Então Adão colhe folha de figueiras, faz avental para ele, faz avental para sua mulher. E na viração do dia, Deus aparece caminhando no jardim, Adão ouve. Adão escuta os passos do Senhor. E Adão ouve a voz do Senhor que vem caminhando pelo jardim na viração do dia. E a Bíblia diz que fogem Adão e Eva da presença do Senhor e se escondem da presença do Senhor por trás de umas árvores. Até que o Senhor diz, onde está Adão? Veja, imagina, se essa cena é compatível com aquilo que você tem em mente de quem Deus é. Um Deus que precisa estar procurando atrás das árvores. Adão, cadê você que eu não posso te ver? Onde você está, Adão? Deus brincando de esconde-esconde. Você não está pensando nisso, né? Então nós precisamos entender a profundidade dessa fala de Deus, apesar da dificuldade da tradução, porque isso foi escrito em hebraico, nós estamos lendo em uma tradução em português, nós temos que buscar a real intenção desse texto, porque quando o Senhor pergunta, onde está Adão, não está perguntando de trás de qual árvore, porque Deus está vendo Adão. O que Deus está perguntando é, aonde foi, Adão, que você se perdeu em você mesmo, que o meu espírito já não se conecta com o seu e eu preciso te chamar em voz audível. Houve uma desconexão, Adão estava morto. Em outras palavras, é como se Deus dissesse, por que você morreu? Você comeu da árvore que eu te ordenei que não deveria comer? Mas veja, Adão e Eva fugiram da presença do Senhor. E quando o Senhor pergunta, o que aconteceu, Adão? Sabe o que ele responde? Ouvi os teus passos no jardim, porque estava nu, me escondi. Mas ele não estava nu. Ele tinha feito pegou as folhas de figueira e fez aventais. Só que veja, tudo que o homem faz para encobrir o seu pecado, só encobre o seu pecado diante dos olhos de outros homens. Quando Deus vem, a presença de Deus revela a nossa real condição. E é por isso que muita gente foge. Porque quando você vem na presença de Deus, Deus faz você se enxergar. É melhor você falar alguma coisa, não me olhar com essa cara. Me dá até um frio na barriga quando você faz isso. Você está conseguindo entender ou não? A presença de Deus faz com que você se enxergue. E é por isso que você foge dessa presença. Mas você tem que fugir para essa presença, porque Deus não te expõe para te fazer mal. Ele te expõe para te curar. Quando Adão disse, eu estou nu, e por isso eu me escondi, Deus fez roupas, vestes de peles de animal e cobriu Adão e Eva. Em outras palavras, como que Deus conseguiu as peles de animais? Matou um animal inocente, sacrificou a carne inocente, derramou o sangue inocente e cobriu Adão e Eva de sua nudez causada pelo seu pecado. Em outras palavras, Deus já está revelando o futuro. Um dia, meu filho virá e como um animal será morto. Mas veja, pelo sacrifício da carne inocente do meu filho, pelo derramar do sangue inocente do meu filho, pela oblação da sua carne, pela libação do seu sangue, os seus pecados não só serão
cobertos, mas removidos. Porque, diferente do sangue dos touros, dos bodes, das ovelhas, das cabras, o sangue de Jesus não cobre o pecado, ele tira o pecado. Você está aí ou não? Então Mateus 7,7 diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e ao que bate, se lhe abrirá. Quem já pediu alguma coisa para Deus aqui e não recebeu? Levanta a mão alto, seja sincero. Fica aqui nesse negócio que não sabe se vai ou não vai. Já pediu e não recebeu? Levanta a mão. Então a Bíblia está mentindo. Porque aqui eu estou lendo, não é possível que você não está entendendo. Está escrito: todo aquele que pede, recebe. E ó, não precisa nem ser evangélico. Porque não está dizendo todo evangélico que pede. Está dizendo todo aquele que se volta para Deus e pede, recebe. Você sabe que só o fato de você pedir a Deus já mostra que você confia nele. Senão você pediria para outro. Pedir a Deus já é um ato de fé, de confiar, de acreditar nele. Você está conseguindo entender ou não? Quem está conseguindo entender? Quem está conseguindo entender? Você acha que a Bíblia está mentindo? Então você recebeu. Agora a pergunta é outra. Diga, se eu recebi, a pergunta agora é: onde está? Por isso que o texto continua: buscar e encontrareis. Porque se você pediu, Deus deu. Efésios capítulo 1, verso 3 diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou, não vai abençoar, já te abençoou, com todas as bênçãos. Quantas? O que você pediu, o que você está pedindo e o que você vai pedir, já te deu. Todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Só tem um detalhe, diga qual? João 4,24, Deus é Espírito, e tudo que Ele entrega no Espírito. Isso tem que descer para o nosso mundo. Deus não te entrega aqui a sua resposta, Ele entrega lá em cima. Ela tem que descer. Existe uma dinâmica celestial e uma engenharia no mundo espiritual para que a sua resposta chegue. Daniel teve uma visão à noite na sua cama de dormir. Ele disse: eu tive uma visão da noite, mas não a compreendi. Tive um sonho, uma revelação, mas não compreendi. Então eu comecei a orar para ter o entendimento da visão, para ter o entendimento do sonho. E ele disse: durante 21 dias completos eu orei. Não vesti roupa bonita, de gala, me vesti de linho, de saco. Ele diz: não me perfumei, não comi das iguarias do rei. Por 21 dias inteiros eu orei e nada da resposta. Mas no 21º dia, ele diz: estava eu ainda orando, quando o homem Gabriel veio voando do céu e disse: salve Daniel, homem muito amado no céu. Desde o primeiro momento em que você orou, veja, as suas orações foram ouvidas. Deus ouviu no primeiro momento, mas ele já estava 21 dias, em oração. Ele disse: no mesmo momento em que você orou e se humilhou e pediu, Deus me enviou. Mas quando eu vinha, Daniel, o principado que está sobre a Pérsia e o principado que está sobre a Grécia me resistiram. E eles me resistiram por 21 dias e eu não pude passar. Veja, a resposta tinha sido dada, só não chegava. Mas como Daniel continuou orando, porque isso é bater. Pedi, dar-se-vos-á. Não chegou? Procurai e encontrarei. Encontrei, mas está travada. Batei e abri-se-vos-á. O que é bater? É insistir em oração. O crente ora 1, 2 vezes. Aí na cabeça dele, Deus não respondeu, ele para.
Daniel, aí fica tudo místico, né? Que é todo mundo fazendo a campanha dos 21 dias de Daniel. E Daniel só orou 21 dias, porque no 21º dia a resposta veio. Mas se levasse 50, ele ia orar 50. Se levasse 3, ele ia orar só 3. Então para de ser místico e ore até que a resposta chegue. Você está aí ou não? Tem que parar de ser místico e tem que orar até que a resposta chegue. Se chegar em 3 dias, eu vou orar 3 dias. Se chegar em meia hora, eu vou orar só meia hora. Mas se ela levar 10 anos para chegar, 10 anos eu vou orar. Você está conseguindo entender? Porque Deus me deu e ninguém vai me roubar. Quem está entendendo? Deus te respondeu e ninguém tem o direito de te roubar isso. Aí ele diz, mas como você continua orando, me foi enviado Miguel, um dos primeiros príncipes do céu. Irmão, presta atenção. Miguel, o arcanjo, ele é um dos primeiros príncipes do céu. Igual ele, tem mais um montão. Ele falou assim, então me foi enviado Miguel, que batalhou por mim e me fez passar. E agora eu cheguei aqui com a tua resposta. Quando ele chega, a primeira coisa que ele fala, Daniel, você é amado no céu. Porque Daniel já pensava que estava com algum problema. Ele estava pedindo perdão até pelos antepassados. Você consegue olhar para alguém e dizer, você é muito amado no céu? Ah, se você soubesse o quanto o céu te ama. Quem está aí? Você é muito amado no céu. Você é muito amada no céu. Olha como está escrito. Pedir, dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate se lhe abrirá. E qual dentre vós é homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? Quem tem filho? Levanta a mão, balança a mão, deixa eu ver você que tem filho. Deus te dê mais 10. Ó, baixou a mão rapidinho, ó, loucura. Preste atenção. Qual de vocês, sendo homens, seres humanos, homens aqui é no contexto de seres humanos, qual de vocês, seres humanos, que se um filho te pedir um pão, você vai dar para ele uma pedra? Você faria isso com o seu filho? Qual de vocês, sendo homens, se o seu filho te pedir carne, lhe daria, ao invés de carne, uma serpente? Você faria isso? Olha o que é que Deus está dizendo. Se vocês que são maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, imagine eu que sou bom. Olhe para quem está do seu lado e diga assim, ó, se você que é mau sabe dar coisas boas para os seus filhos, imagine o nosso Deus que é bom. Deus é? Deus é? Nós somos maus. E damos o melhor para os nossos filhos. Imagina um Deus que é bom. Como você pode pedir a Ele pão e Ele vai te dar pedra? Como se você pedir a Ele carne, Ele vai te dar serpente? Olhe para alguém perto de você, pelo amor de Deus, seja um profeta essa noite na vida de alguém e diga, não tenha medo de pedir a Deus. Olha, eu acho que a noite hoje podia terminar na palavra da generosidade. Eu tenho uma mensagem para pregar, não sei nem se eu vou pregar. Porque eu estou sentindo no Espírito que o nosso povo precisa ser liberto do espírito de escassez, de miséria, de confusão mental, de medo. Porque são essas coisas que te afastam daquilo que Deus tem sonhado para você. Você está aí ou não? Quem está aí? Veja, se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará, olha o texto, bens aos que lhe pedirem.
Já pensou em morrer sem patrimônio, sem deixar herança? A Bíblia diz, o homem sábio e prudente deixa a herança aos seus filhos. Você recebeu herança? Porque quem não recebeu herança, por mais que você teve pais amorosos, cuidadosos, não foram sábios o suficiente para construir e deixar herança. Você precisa ser diferente com seus filhos. Porque a Bíblia diz, o homem sábio, prudente, ele vai deixar herança aos seus filhos. A primeira herança que você deve deixar para eles, obviamente, é o Senhor. Princípios, valores, vida de fé, é o mais precioso. Mas você também precisa deixar para eles heranças materiais, para que eles possam servir a Deus de forma mais leve, menos pesada do que foi para nós. Você consegue entender ou não? Quem está aí? O nosso Deus vai dar bens aos que lhe pedirem. Então peça, não tenha medo de pedir. Olha esse texto de Tiago, capítulo 4, verso 2 e 3. Tiago, capítulo 4, verso 2 e 3, diz assim, ó. Cobiçais e nada tendes. Cobiçais e nada tendes. Matais e sois invejosos e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Qual que é pedir mal? Diga, o que é pedir mal? É pedir para gastar em vossos deleites. Quando eu chego diante de Deus com um pedido, ele tem que estar acompanhado de um propósito. Porque quando você pede para gastar nos seus deleites, você pede mal e não recebe. Você consegue entender? Você consegue compreender ou não? O que é pedir mal? É pedir para gastar em deleites. O que é pedir bem? É pedir com propósito. Amém ou não amém? Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7. Diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Olhe para quem está perto de você, sacode ele aí e diga assim, ó, Deus quer conhecer as tuas petições. Entende, Pamela? Deus quer conhecer o que a Pamela quer, do que você precisa. Ele quer que isso se torne conhecido dele. Como? Por meio de orações e súplicas. Como que eu torno conhecidos os desejos do meu coração diante do Senhor? Por meio de orações e súplicas, desfrutando da sua presença, orando e suplicando. Você está conseguindo entender? E o texto diz, com ações de graça. O que é ação de graça? É uma ação de agradecimento. Diga, eu não posso barganhar com Deus, mas também não posso chegar diante de Deus sem fé. Olha o que diz a Bíblia. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se eu me aproximo de Deus sem fé, eu já estou desagradando. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Se eu me aproximo de Deus, eu tenho que me aproximar cheio de fé. E fé vai revelar o quanto eu creio pela maneira que eu agradeço. Ou seja, você pede e já agradece. E a maneira que você agradece já declara o quanto você creu. Uma ação de agradecimento. O nome disso é oferta de ação de graças. Deus, eu creio que o Senhor não vai me dar, que o Senhor já me deu. E eu quero humildemente me aproximar do Senhor
com uma ação de agradecimento. Então hoje, quando eu vou ofertar, essa minha oferta é de agradecimento, porque eu creio que o Senhor já atendeu. Não é uma oferta para comprar a Deus, porque Deus não se vende. Mas é para agradecer, porque eu creio que já recebi. E creio tanto que já posso agradecer. Consegue entender? Quem consegue entender? Olhe para quem está perto do seu lado e diga assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Abraão é considerado o pai da fé. Pastor Paulo, Abraão é considerado o pai da fé. E você sabe por que ele foi considerado pai da fé? Porque ele creu no Senhor. Você sabe que Abraão é um cara que eu fico estudando a mente dele. O pessoal fica estudando a mente de Salomão, eu fico estudando a mente de Abraão. Porque Abraão, para mim, na minha visão, ele é muito mais interessante que Salomão na relação com Deus. Tem duas mentes que eu gostaria de entrar dentro delas, a de Abraão e a de Davi. A mente de Abraão é um negócio de doido. Presta atenção. Deus falou para ele: sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, vem para a terra que eu vou te mostrar. Farei de ti uma bênção, engrandecerei o teu nome. Deus disse: vou te dar uma descendência, eu vou fazer de você pai de nações. Não pai de uma nação, pai de nações. Conseguiu entender ou não? Para Sara, sua mulher, darei um filho, mas para você farei de você pai de nações. Eu vou abençoar quem te abençoar. Eu vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. Eu vou ser amigo dos seus amigos e inimigo dos seus inimigos. Mas se Deus fala um negócio desse para você, quanta gente você não matava? Está conseguindo entender ou não? Em ti, Abraão, não serão mortas as famílias da terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quem está conseguindo entender? Você está conseguindo entender isso ou não? Passa um tempo. Deus aparece. Porque o pessoal também pensa que Deus aparece todo dia, né? Ô Alex, você que lê em hebraico, um dia pode falar para nós. Quanto tempo levava para Deus aparecer? Porque o pessoal, eu acho que eles pensam que Deus falava com Abraão todo dia. Chegava de manhã: Abraão, está aí? Vamos conversar. Não, Deus apareceu para Abraão. Passaram 40 anos, Deus apareceu de novo. Deus apareceu 3 vezes para Davi na vida dele toda. 2 vezes para Salomão. Mas na igreja que eu congregava, tinha uma mulher lá que Deus apareceu para ela todo dia. Todo dia ela vinha dizer: não, Deus apareceu para mim, eu tenho uma palavra para te dar. Eu falava: meu Deus, o senhor fala 2 vezes com Davi, 3 vezes com Davi, 2 com Salomão, porque essa mulher só fala todo dia. Todo dia Deus aparecia na casa dela. Deixa eu te contar uma coisa. Deus apareceu para Abraão novamente. E quando Abraão viu que Deus estava lá, Abraão falou assim: olha como é que Deus apareceu. Abraão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Ó, Abraão, eu sou a tua proteção e eu sou a tua recompensa. Abraão levantou a cabeça para o céu e perguntou: Senhor, o que has de me dar? Porque até agora eu ando sem filho. E o que tenho mais perto de um filho é um escravo damasceno que nasceu na minha casa, chamado Eliezer. Por acaso ele vai ser o meu herdeiro? Qual terra eu vou herdar? Porque até agora eu estou sem terra. Vê? Quando Abraão se encontrou com Deus de novo, ele cobrou a Deus as promessas. Aí Deus respondeu para ele: Eliezer não será o seu herdeiro, mas um nascido das tuas entranhas, este será o seu herdeiro. Abraão não tinha nenhum filho ainda. Está conseguindo? E nem se chamava Abraão ainda, se chamava Abrão. Agora veja isso. A resposta de Deus para você não vai chegar com um jeitinho. Deus vai gerar a partir de você.
um nascido nas tuas entranhas, este será o teu herdeiro. Quem conseguiu pegar até aqui? Conseguiu pegar? Conseguiu pegar? Conseguiu pegar? Mas está pegando mesmo? Aí Deus falou para ele assim, ó: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Eu prometi a você e a tua descendência, Abraão, essa terra por herança. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei de Ur dos caldeus, da terra da idolatria, para te trazer para esta terra e te entregar por herança. Abraão falou assim: mas qual é a garantia de que eu vou receber essa terra? Deus falou para ele assim, ó: toma uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um cordeiro de 3 anos, 3 pombinhas, 3 rolinhas. Os animais você vai partir no meio e os pássaros você vai soltar. Faça isso como uma oferta. Nós vamos estabelecer uma aliança. Olha o que Deus está ensinando. Deus está ensinando como Abraão faz uma aliança com o céu. O símbolo dessa aliança: pega animais, parte pelo meio, sacrifica os animais, separa as metades, os quartos dianteiros na frente dos quartos traseiros. Ou seja, você tem 3 metades do lado de cima, que são os quartos dianteiros dos animais, 3 metades do lado de baixo, são os quartos traseiros, formando um corredor entre as metades. Isso que Deus mandou ele fazer. Os 3 quartos dianteiros é o primeiro, segundo e terceiro céu. Os 3 quartos traseiros são os 3 reinos da terra que Deus deu ao homem: o reino animal, o reino vegetal e o reino marinho. O mineral ele não deu. Por isso que ele diz: o ouro, a prata são minhas. Ele não deu para ninguém. Conseguiu entender? O ouro é meu, a prata é minha. Deus fala assim na Bíblia. Mas também essas 3 metades de cima simbolizam o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E as 3 metades de baixo, o homem no corpo, na alma e no espírito. Quando nós fazemos uma oferta ao Senhor, por direção do Senhor, nós estamos entrando em aliança com Ele. Ele está dizendo o seguinte: faça a tua parte, porque é impossível que eu não cumpra a minha. Quando você foi casar, você não fez uma aliança? Você jurou de um lado, seu cônjuge jurou do outro. E Deus está falando para você assim, ó: se você fizer comigo, eu nunca vou trair. Aleluia. Essa é a linguagem de Deus. Se você fizer comigo uma aliança, eu nunca vou quebrá-la. Então, quando você quiser ter certeza de qualquer coisa a meu respeito, entre em aliança comigo. Por isso que é chamada aliança velha, velha aliança, nova aliança. Os pactos de Deus são alianças inquebráveis do Senhor. Não podemos quebrantar as alianças de Deus. Ele não se deixa quebrantar nas suas alianças, independente de quem você seja e do que você faça. Deus sempre vai permanecer fiel. Você está aí ou não? Levanta a mão para o céu, eu quero profetizar na sua vida. Deus sempre vai permanecer fiel. Quem está aí? Quem está entendendo? Deus sempre vai permanecer fiel. Abraão andou entre as metades lançando sal, fazendo um símbolo de um 8 assim entre as metades, tipo do infinito, e colocando o sal da aliança. Veja, Deus salgou a terra um dia. O dilúvio fez Deus salgar a terra toda. E no dilúvio Deus fez com os homens uma aliança de sal. Por isso que Davi fala que Deus tem uma aliança de sal com os homens. Sal purifica, o sal preserva. Consegue entender ou não? O sal dá sabor. Deus tem conosco uma aliança de sal. Por isso que ele jogou sal entre as metades. Aí ele caiu de sono, um profundo sono veio, uma profunda escuridão. Ele cai e Deus passa por entre as metades como fogo. Abraão acorda, as aves do céu estão querendo comer os cadáveres dos animais. Abraão, a Bíblia diz que enxota as aves. E isso é o ataque que acontece toda vez que você faz uma oferta ao Senhor, uma grande oferta ao Senhor.
sempre vem um urubu para tentar fazer você duvidar da oferta. Porque o segredo com Deus é a fé. Se você duvida, já não tem fé. E sempre vem alguém tentar colocar dúvida no que você está fazendo para Deus. Essas são as aves do céu que Abraão enxotava. Você tem que enxotar pensamentos. Você tem que enxotar falas que vão te levar a duvidar de Deus. Nunca duvide do Senhor teu Deus. Tem alguém aí ou só estou sozinho? Tem alguém aí, gente? Pelo amor de Deus. Parece que vocês nem jantaram ainda. Jantou não? Eu sou profeta. Vou profetizar que alguém aí vai te levar num restaurante que você escolher ainda vai pagar tudo. Ó, prepare seu coração, viu? Hoje, muitas emoções para você. Entende isso aqui? Sejam conhecidas diante de Deus todas as vossas petições e súplicas com uma ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, protegerá os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Ou seja, quando eu peço e já agradeço, Deus guarda os nossos sentimentos, para que a gente não duvide, não blasfeme, não murmure contra aquilo que nós fizemos. Porque se você murmura contra uma oferta, ela perde o poder. Porque uma oferta é uma ação de fé. Se há dúvida, a fé saiu pelo pé. Você consegue entender ou não? Nunca duvide. Nunca permita que ninguém te leve à dúvida. Aliás, a Bíblia diz, confesse as vossas dúvidas diante de Deus como pecado. A Deus se ofende duvidando. A dúvida é um negócio tão sério. A incredulidade é tão séria com Deus. Tem alguém aí comigo? Se você estiver ligado, bata uma palma. Sempre uns desligados. Veja, a dúvida é um negócio tão sério que Moisés enviou 12 espias para espiar a terra de Canaã, a terra prometida. Eles ficaram 40 dias espiando a terra. Quantos dias? 40 dias depois eles voltaram e disseram, 10 deles, vamos entrar não. Na terra há gigantes, e nós somos aos nossos olhos como gafanhotos diante deles. Não aos olhos de Deus. Eles dizem, nós somos aos nossos olhos. A maneira que você se enxerga não é a maneira que Deus te vê. Talvez você se vê pequeno, como um gafanhoto. Deus te vê grande. Deus olhou para Israel e disse, Israel é meu filho. Israel olhou para si mesmo e disse, somos gafanhotos. Deus te chama de filho e você se chama de gafanhoto. Vou falar de novo, que você não entendeu. Pelo amor de Deus, irmão, isso é Bíblia. Você não lê Bíblia, não? Aí, ó. Pois o povo fala que na reino não tem profundidade bíblica. Isso aqui, irmão, presta atenção. É só o que nós sabemos fazer. Ler e falar de Bíblia. Nós somos uma igreja de profundo ensino. Diferente da visão que as pessoas têm de nós. Nós sempre estamos ensinando profundamente a palavra. Mas, veja bem, você tem que ler a palavra, nem que for de vez em quando. Para que quando o pastor citar a palavra aqui, você lembre. Porque se você ler, olha o que a Bíblia diz, o Espírito Santo te fará lembrar. Consegue entender isso ou não? Então, entenda isso. Olha o que diz o texto. O texto diz que eles disseram, somos como gafanhotos. O texto diz que Deus olhou para Israel e disse, Israel é meu filho. Deus te chama de filho, você se chama de gafanhoto. Você vai ficar com a visão de Deus, tá? Vou falar de novo. Você vai ficar com a visão de Deus a seu respeito, não com a sua. Por melhor que você se enxergue, ainda é fraco. É Deus que tem a visão certa de você. E Deus diz, você é meu filho. Você entendeu que você é filho de Deus? Não parece. Você entendeu que você é filho de Deus? Entendeu ou não entendeu? Então qual é a sua preocupação com o amanhã? Se Deus é teu pai, o teu amanhã está garantido.
Por isso que ele diz, não andeis ansiosos, preocupados com o amanhã. Você tem pai, você não está desamparado. Mas se você não tem essa consciência, você vive igual escravo. Quer viver igual escravo? Aqueles homens voltaram e foram incrédulos. Mas dois deles, que foram os dois únicos que entraram na terra de Canaã, porque os outros 10 morreram junto com os 2 milhões no deserto. 2 milhões de pessoas morreram no deserto. Ninguém entrou na terra porque duvidaram de Deus. Só os 2 que acreditaram que entraram. Vê a importância da fé? Ela vai fazer você permanecer de pé no mesmo lugar onde vai cair 2 milhões. Não pegou não. Eu vou falar de novo. Para você que está em casa aí, ó. Corta para mim aqui, por favor. A fé vai te fazer permanecer de pé no mesmo lugar onde 2 milhões de pessoas vão cair. Quem entendeu até aqui? Quem entendeu até aqui? Deus falou para eles assim, ó. Para cada dia de incredulidade, 1 ano, sendo 40 dias igual a 40 anos. Porque vocês duvidaram de mim, vocês vão conhecer o meu afastamento. Deus se afastou deles por 40 anos. Por 40 anos eles deram volta no deserto. Um dia de incredulidade, um dia de dúvida pode te custar muito tempo. Nunca duvide de Deus. Pega aí, aperta alguém, toque em alguém. Com toque santo, tá, irmão? Eu estou lembrando quando eu era adolescente. Eu sentava do lado da menina que eu gostava, Henrique, para o pastor falar, pegue na mão da pessoa que está do seu lado. Você, graças a Deus, não é como eu, né, irmão? Você não senta na igreja estrategicamente do lado dela, né? Preste atenção. Toque alguém e diga assim, ó, nunca duvide de Deus. Toca do outro lado aí e diga, nunca duvide de Deus. Você está conseguindo entender? Não dá para duvidar de Deus. Se Deus falou, Deus vai cumprir. Se Deus falou, vai acontecer. Pastor, mas tem gigante. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Todo gigante na tua frente vai cair. Vai cair. Os gigantes vão cair na tua frente como caiu na frente de Israel. Os gigantes vão cair diante de ti, como caíram diante de Davi. Os gigantes vão cair diante de ti, como caíram diante de Caleb. Os gigantes vão cair diante de ti, como caíram diante de Josué. Nenhum gigante vai ficar de pé na tua frente. Deus te prometeu, Deus vai cumprir. Primeira João, capítulo 5, verso 14 e 15. 1 de João, capítulo 5, verso 14 e 15 diz o seguinte. E esta é a confiança que temos nele. Vou falar mais uma vez. Esta é a confiança que temos nele. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Ah, não pegaram. Vou ter que falar de novo. Se pedirmos alguma coisa, segundo a sua, talvez você tenha orado sem resultado, porque você está querendo fazer a sua vontade e não a dele. Porque se estiver alinhado com a vontade dele, quem está pegando? Deixa eu falar para você. A sua geografia não pode ser mudada pelo seu desconforto.
Isso aqui é só para quem tem ouvidos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. A sua geografia não pode ser mudada pelo seu desconforto. As pessoas estão deixando suas igrejas, porque as igrejas têm se tornado desconfortável para eles. Porque eles não entenderam que no mesmo lugar da prensa é o jardim. A prensa onde Deus te aprensa, o lugar onde Jesus suou sangue, é o mesmo jardim do Getsemane. Getsemane, lugar da prensa. Consegue entender? Consegue entender? Acho que o meu tempo acabou. Presta atenção. É porque está desconfortável que você quer fugir? Se não ficar desconfortável, você nunca vai crescer. Porque sabe quando a Bíblia diz assim que o Senhor estava no Getsemane e orava e suava gotas de sangue. Ele estava sendo prensado pelo Pai, como se prensa uma oliva para tirar dela o melhor azeite. Jesus estava sendo prensado. Cada um de nós somos prensados. A igreja é o jardim de Deus. Ainda que tenha prensa, é o jardim. Se sair do jardim, você vai terminar na floresta, na selva da vida. Tem que permanecer no jardim. Conseguiu entender? Quem conseguiu entender o que eu estou falando? Deus estica, né? Diga assim, ó, esticar é alongar. Quem já fez alongamento? Dói ou não dói? Quando Deus te estica, está alongando. Diga por quê? Para que você tenha mobilidade espiritual, Deus tem que te alongar. Consegue entender? Você nunca pode deixar um lugar porque está desconfortável para você. Esse é o lugar que Deus te plantou. É daí que vai sair o azeite que Deus tem para você. Não confunda propósito com propostas. Está pegando? Eu sou profeta, irmão, e quando eu libero essas palavras, pode ter certeza que tem endereço. Pastor, o senhor está mandando recado em direta? Não estou falando diretamente. Olho a olho, tete a tete, cara a cara. Se você sair do lugar porque está desconfortável, vai sair mais caro. Deixa Deus tratar você. Pare de fugir de Deus. Esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então não é ele que não te ouve, é você que está fora da vontade. Se alinhe. Se alinhe. Cutuca alguém aí e diga, se alinhe. Ai, mas eu não gosto de alinhamento. Então vai. Toda vez que você quiser andar segundo sua cabeça, vai sofrer. Tem que andar na vontade de Deus. Olha o que ele diz. Muitos naquele dia me dirão, Senhor, Senhor. Mas nem todo que me diz Senhor, entrará no reino do céu. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Você não vem à presença de Deus para Deus fazer a sua vontade. Você vem à presença de Deus para aprender a fazer a vontade dEle. E quando você pede qualquer coisa, está alinhado à vontade dEle, Ele ouve. Quem conseguiu entender? Quem conseguiu entender? E sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos. Sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Aí está a confiança. Nós sabemos que alcançamos tudo o que pedimos. Se eu duvidar, já não tem fé.